Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre possa alcançar os nossos corações nesse momento e que possamos, ao ouvir essa palestra simples, possamos extrair algo, uma mensagem, algo que vai nos fazer sentir Jesus dentro de nós, nos consolando, nos dizendo que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Nós vamos ler então o jugo leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem atenuar o amargor. Eis o que faz Jesus dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é branda, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, meus irmãos, nós vamos pensar sim, Jesus nos convidando para ir até Ele, mas o convite é para que sejamos seus discípulos, para que aprendamos as suas leis, colocando-as em prática, ensinando aqueles que caminham conosco, mas praticando também, aprendendo com quem está do nosso lado. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos ensinando, mas nós aprendemos também. Então o caminho que nós vamos caminhar é com Jesus, mas como discípulos, aprendendo os seus ensinamentos. Quando Jesus diz, vinde a mim, será que nós queremos seguir Jesus? Porque não é apenas estar no meio da multidão. Não é apenas estar no meio da multidão. É caminhando, entendendo que as leis divinas vêm nos orientar, que precisamos dessas leis, porque o jugo que Jesus nos oferece é justamente seguir essas leis, porque com esse aprendizado nós vamos entender que nós precisamos sermos resignados, nós precisamos aprender a sermos resignados, porque tudo é aprendizado. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então, quando ele diz, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas esse alívio que ele nos oferece é pelo trabalho que vamos realizar em nós, através da parte pedagógica que Jesus deixou para nós, seus ensinos. Entendendo que o nosso corpo precisa ser cuidado,
Nosso espírito precisa ser cuidado. Santo Agostinho, ele tem uma frase, quer dizer, ela é atribuída a ele. Ele diz assim, que nós devemos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver eternamente. Cuidar do espírito como se fôssemos morrer amanhã. Na realidade, quem vai viver para sempre é o espírito que é imortal. Mas nós precisamos cuidar do corpo, porque o corpo é um presente de Deus para nós. Nós precisamos cuidar do corpo, corpo e espírito. Nós precisamos, um depende do outro. Quando o corpo está bem, o espírito também tem condições de ficar bem. Quando o espírito está bem, ele está cuidando do corpo também. Então nós necessitamos desse intercâmbio para que possamos nos melhorar. Então, Jesus nos prometeu o consolo, o alívio, não nos prometeu a cura. Nós temos que buscar essa cura através das suas leis. O jugo é a observância das leis de Jesus. Então, mas em que circunstância Jesus disse essas palavras na época? Na época o povo judeu era muito pesada as coisas, a cruz que eles carregavam. Porque as leis mosaicas eram muito severas. Eram 613 leis que cobravam, e os sacerdotes cobravam. Então a religião às vezes mais distanciava de Deus do que aproximava. Era um Deus que punia. Então, as leis mosaicas eram severas. Eram 613 leis. E os judeus falavam, mas isso é complicado. São 600, são muitas leis. Aí Deus enviou os 10 mandamentos, através de Moisés, né, também. Moisés subiu o monte e recebeu os 10 mandamentos. Aí melhorou, né? Porque agora são 10. Mas mesmo assim, nós na época estávamos num estado bem primitivo. Hoje estamos um pouco melhores. Mas ainda estamos em um mundo de provas e expiações, buscando esse aprendizado através das leis divinas. Então, dentro das leis mosaicas, escolheram 2 leis. Jesus falou muito sobre essas leis, mas é a lei mosaica. Amar a Deus com todas as suas forças, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. A água fica mais fácil. Então, nós queremos seguir a Jesus, vamos amar a Deus com todas as nossas forças, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Não é tão fácil assim. Mas é a partir daí, é o ponto de partida. Nós vamos encontrar Jesus, o seu consolo. Então, vamos aprender a sermos um pouco melhores. Não melhores do que os outros, não melhores do que ninguém, mas aprenderemos a ser melhores para os outros. Então, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Então, Jesus não vai nos dar a felicidade, o consolo, simplesmente.
Chegou lá dentro da casa espírita ou dentro da igreja e falou: vocês estão aqui dentro, então vocês estão salvos. Não. Jesus não vai chegar simplesmente para vocês estão salvos, porque vocês estão dentro da igreja. Essa condição está na lei que ele ensina. Então está lá, nas entrelinhas, que nós possamos trabalhar em nós, melhorando, aprendendo, buscando dentro de nós, como diz o livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo, para que possamos trabalhar as nossas imperfeições. Seu jugo é a observância dessa lei. É a observação dessa lei. Mas este jugo é leve e essa lei é branda, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, ao mesmo tempo, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus disse também: se quer vir após mim, toma a sua cruz. O que é que toma a sua cruz? Tomar nossas obrigações. Aprendendo com ele a ser manso e humilde de coração. Então, vinde a mim é interpretado como um convite de Jesus para que os aflitos busquem alívio através da compreensão da dor, da reforma íntima e da prática do amor. Então, não é que nós vamos deixar de sofrer, de sentir dor, quando morre alguém em nossa família. É triste, eu sou espírita, mas nós sentimos falta daquela pessoa. É normal. Vivemos o luto, porque nós também temos esse amor dentro de nós. Então, as misérias, decepções, tudo isso nos faz sofrer. A ingratidão não é uma mudança física, mas uma sintonia espiritual com as leis de Deus. Então, a partir do momento que nós tivermos essa sintonia com as leis divinas, nós vamos entender que tudo que passamos é para o nosso bem-estar no futuro, para revivar a nossa fé, essa fé que Jesus deixou para nós, para que possamos entender que tudo tem um fim, tudo tem uma coisa que vai nos fazer entender que no futuro nós estaremos um pouco melhores. As expiações são para nos fortalecer ainda mais o espírito, cultivando a mansidão e a humildade para aliviar o peso da própria consciência e provas. Então nós vamos ter resignação, humildade, para podermos caminhar com Jesus. Se Jesus vier aqui hoje e nos buscar, falar, vamos comigo, vamos embora um mundo feliz, será que nós vamos nos dar bem lá? Será que nós vamos ficarmos tranquilos em um mundo feliz? Nós estaremos vivendo feliz nesse mundo? O jugo de Jesus, acolher os ensinamentos cristãos e a vivência da caridade como jugo suave e fardo leve. É buscar o próximo também, fazer a caridade, para que possamos assim aprendermos a caminhar. Tudo que fizeste a um desses pequeninos é a mim que eu faço. Então, quando nós fazemos o bem para o nosso semelhante, Jesus recebe aquilo como um presente que oferecemos a ele. Então, como Allan Kardec nos ensina, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é que nos vai ensinar a conviver com o próximo,
Ah, mas se eu faço caridade para aquela pessoa lá e ele nunca falou obrigado para mim, não tem problema. A gratidão é um sentimento que nós aprendemos a possuí-la. Ela é nato. Se a pessoa não tem ainda, continuemos a levar para ela o que ela necessita. Porque é um aprendizado também para ela. Substituindo o egoísmo e o orgulho, que são os verdadeiros fardos pesados. Então, o orgulho e o egoísmo não são as chagas da humanidade, não é uma doença. Então, nós vamos aprendendo a nos curar através dos ensinamentos de Jesus. Vamos nos curando aos poucos. Jesus não vai nos curar simplesmente. É o nosso trabalho. Aflitos e sobrecarregados refere-se a todos aqueles que sofrem, incluindo aqueles que não encontram sentido na vida, convidados a encontrar esperança e consolo na imortalidade da alma e na justiça divina. Então, nós entendemos que a imortalidade da alma é para que nós possamos evoluir. A reencarnação, que é a maior prova do amor, da justiça de Deus, para que todos nós possamos aprender sempre, evoluir. Não é para sofrer, é para evoluir, para educar os nossos sentimentos. A justiça divina é justamente isso, para nos ensinar a sermos melhores, para educar os nossos sentimentos. Então, quando nós pensamos nas leis mosaicas, em que o povo judeu sofria a intolerância, porque eram cobrados pelos sacerdotes, que eram tidos como santos, mas eles eram obrigados a cumprir essa lei. Além disso, ainda existia os impostos romanos, os altos impostos romanos, que o povo era obrigado a pagar. Eles eram colônia de Roma, então eles tinham que pagar os impostos. Isso também deixava se revoltar. Então juntavam tudo isso e deixavam eles nessa condição. Deixavam eles adoecidos com tudo isso. Mas Jesus veio trazer a palavra naquele momento, o ensinamento. Então, hoje nós temos outras situações que nos fazem sentirmos tristes. A nossa própria condição de sabermos que temos um caminho muito grande pela vida, pela frente. Mas nós vamos vencer esse caminho com Jesus, sempre. Conexão através da ação. E Jesus significa sintonizar com sua energia através de ações nobres, mudança de pensamento e sentimentos, e o esforço de melhoria constante, que é a nossa reforma íntima. Então nós vamos mudar nossa energia, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e vamos chegar até Jesus. Vamos aprender com as suas leis, com os seus ensinamentos, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo, fazer ao outro o que queria que o outro nos fizesse. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus consola, não eliminando as dificuldades, mas oferecendo força para superá-la com resignação no futuro. Então nós vamos pensar que todas essas dificuldades que passamos hoje, esse sofrimento, vai fortalecer o nosso espírito. Vamos vencer essa barreira, para que possamos deixar o nosso pensamento sempre ligado nessa conexão espiritual com Jesus, com a espiritualidade, pensando que a nossa vida futura vai nos dar muitas recompensas, através do nosso trabalho, da nossa melhora, da nossa recompensa. Jesus nos prometeu esse consolo através dos seus ensinos. O convite é um chamado para tornarmos aprendizes do Mestre, buscando paz interior no meio das lutas. Então,
Vamos ser aprendizes de Jesus? Vamos aprender seus ensinos? Quando Jesus foi crucificado, qual foi a sua último exemplo que ele deixou? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele perdoou todos que estavam ali, fazendo mal para ele, mas não era um mal como eles achavam que era, porque a semente foi lançada. Resta agora nós tomarmos a nossa cruz, seguir em frente, tomar as nossas responsabilidades conosco mesmo, aprendendo, fazendo bem. A partir daí, nós vamos expandir o conhecimento que Jesus deixou para nós. Então, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Será que é só isso? Eu não faço mal, então eu estou quites com a lei. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Não é para nós seguirmos o ensino de Jesus? Não é esse o seu jugo? Então não vamos apenas não fazer o mal, vamos fazer o bem no limite de nossas forças. Capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, questão 674. Necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Então, se nós estamos seguindo as leis divinas, Jesus nos ensinou, a lei do trabalho também é uma lei natural, é uma lei divina que faz parte. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades, seus prazeres. Então, a lei do trabalho é uma constante para todos nós, para desenvolvermos cada vez mais nosso espírito. Mas aí nós buscamos mais necessidades, mais prazeres, queremos não só o necessário, mas queremos também o supérfluo. É um direito nosso? É. Mas ele nos obriga mais a trabalhar. Então, se nós temos um pouco mais, nós trabalhamos mais para adquirirmos mais, então nós temos mais oportunidades de fazer o bem, porque tudo que nós temos aqui, mesmo sendo através do nosso trabalho, é empréstimo de Deus para nós. Questão 675. Não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então tudo vai nos dar uma ocupação, vai nos dar condições de não enferrujar nem o corpo nem o espírito. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que nós temos que trabalhar? Por que é uma obrigação? Aqui responde tudo. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Então, nosso corpo precisa desse trabalho. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Então, é uma expiação, mas é o meio de aperfeiçoarmos nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Quer dizer, se nós não buscarmos uma profissão, desenvolvendo-a com boa vontade, com honestidade, a inteligência vai ficar parada. Nós não fazemos nada, não usamos a inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, depende de nós trabalharmos. Não vamos esperar que chegue até nós. Nós não vamos nos desesperar.
mas nós vamos buscar o nosso trabalho para não dependermos de sair. Quantos que vivem invisível pela sociedade, eles não têm como manter-se. Ao extremamente fraco de corpo, Deus outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas sempre é um trabalho. Então, aquele que não tem condições físicas, Deus deu a inteligência para que ele pudesse. Nós temos alguns exemplos dessas pessoas, né? Mas eu vou lembrar de um jovem chamado Jerônimo Mendonça, na época, que era uma pessoa de uma estatura até boa, musculoso, e ele tinha uma particularidade, que ele chegava diante do espelho na casa dele e dizia: Tarzan, ô Tarzan, você é forte, Tarzan. E um dia ele estava na casa espírita, ele ia às vezes, né, um passo, ouvia uma palestra, tal, ele gostava. Aí chegou lá, tinha um trabalho de psicografia. E o espírito deu uma mensagem e o médico chamou: gente, nós temos uma mensagem aqui, é para o Tarzan. Ele ficou assim, né? Tem alguém que chama Tarzan? Aí ele foi, se apresentou, né? Aí deram para ele ler a mensagem. Quando ele ia passar por coisas muito difíceis, muitas peripécias, tal, mas que tinha que ter fé em Deus, que tinha uma missão, um trabalho. Então, Jerônimo Mendonça, com o tempo, quando ele já não conseguia, a doença foi mais forte, ele ficava em uma cama. E ele viajava em uma Kombi por todo o Brasil, fazendo palestras espíritas. Criou o centro espírita, tinha uma creche que fundou lá em Tuitaba. Olha o exemplo. Ele tinha que ser levado pelas pessoas que cuidavam dele, davam remédio, ele usava muito remédio, pressão alta, tudo, mas ele tinha as pessoas que cuidavam dele. Ele só movimentava daqui para cima. Ele fazia suas palestras, ele tinha uma pedra aqui em cima para poder aliviar um pouco a dor. Mas ele foi até o final fazendo suas palestras, levando a palavra de Deus para todos, onde ele passava. Então ele tinha a inteligência, a sabedoria para poder ajudar através de suas palavras. O mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se fixar nos domínios do coração, do nosso, né, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e do reino do amor. Emmanuel, a psicografia de Francisco Xavier, o livro Coragem. Então, quer dizer, enquanto nós não assimilarmos esses sentimentos, nós não vamos receber também. Nós temos que assimilar. Então, nós lembramos aqui do caso do bom samaritano, que viu o homem caído, passou os dois religiosos e eles não podiam. Eu não tenho tempo, eu estou atrasado, tenho um compromisso. O bom samaritano, quem era o bom samaritano? Ninguém sabe. Ele parou, cuidou do homem, levou ele para a hospedaria. Aquele homem estava ali, ele estava invisível para a sociedade, não para o bom samaritano, porque tinha esse encheu de misericórdia e recebeu a misericórdia divina também, porque toda vez que nós nos enchemos de misericórdia, que nós levamos até a pessoa essa misericórdia, primeiro a ser beneficiado somos nós, porque passa por todas as nossas células essa misericórdia, esse amor. Depois que passa por todas as nossas células, ela vai para a pessoa.
Então nós somos os primeiros beneficiados. Nós somos os primeiros a receber esse amor divino. Então, quanto mais nós melhoramos os nossos sentimentos, quanto mais nós afloramos esses sentimentos, mais nós estamos a caminho da evolução, a caminho da reforma íntima. Pensando em nós, cuidando da nossa saúde, sempre, do corpo, do espírito, como disse Santo Agostinho, né? Cuidar do corpo como se fôssemos vivermos eternamente. Mas cuidarmos do espírito como se fôssemos morrer amanhã. Cuidando de nós para que possamos ter condições de cuidar do outro. Não ouvides a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios. E com paciência, com amor, sabendo que apesar de cada tropeço que ainda damos, nós estamos buscando esse id, para podermos irmos até Ele. Ele sabe nos esperar o momento certo que nós chegaremos até Ele. Amparando-nos o coração através de 1000 modos. E já pensou? Jesus nos ampara o coração através de tem 1000 modos ou mais. Mais de 1000 modos ele tem para nos amparar. Em cada passo do dia, e por gratidão a Ele que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos benevolência. Então ele aceitou o peso da própria cruz, ser crucificado, para testemunhar amor a nós. Não para pagar os nossos pecados, não, mas para testemunhar amor, benevolência, perdão. Sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente o perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhes ao apelo inovidável. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas Ele nos ama até hoje. Ele nos ama. Imagina se naquela época o amor dele já era enorme por nós, e hoje ainda ama mais ainda. Ele tem compaixão de nós. Ele acredita em nós. Ele sabe que nós estamos caminhando lentamente, de acordo com nossas forças, nossa condição. Então, nós queremos ir até Jesus? Entendemos o que Ele nos pede? Então, continuemos nossa caminhada de aprendizado, como discípulos, como aprendizes do Mestre. Continuemos, porque Ele nos espera. Mudemos a sintonia dos nossos pensamentos, tirando o pessimismo do nosso pensamento, colocando coisas boas, boas palavras, boas atitudes. Tirarmos de nossos corações a mágoa, o ressentimento. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, como Jesus nos ensinou, como Ele nos ensina até hoje. Vamos continuar na nossa caminhada, aprendendo aos poucos os ensinos de Jesus. Devagar. Cada tropeço nos serve de aprendizado, de ensino, para que possamos nos melhorar cada dia um pouquinho. Obrigado a todos pela atenção, obrigado ao CEAU pela oportunidade. Gratidão a Deus pela vida, a Jesus por conduzir nossos caminhos e aos Espíritos Celestes por suas constantes bênçãos e auxílios. Fique na paz de Deus.